Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Essa é a nossa disciplina de Direitos Humanos e Relações Internacionais, e eu sou a professora Daniela Jacques Brauner. Muitos de vocês já me conhecem, a gente já estivemos juntos em outra disciplina, Direito Civil 1, acho que a maioria em Direito Civil 1, e alguns nomes novos, que eu já conheço de longas datas, como a Alessandra, que é uma amiga pessoal, da qual tenho muito carinho e admiração, e também Célia, Lucas, que são novos aqui, Eduarda, acho que Eduarda a gente estivemos juntos, né, Eduarda, em Direito Civil, ou estou confundindo, porque às vezes vocês mudam as fotos e eu já me perco. Bruno também, já estivemos juntos, né, Bruno? Então, de forma que eu vou fazer uma apresentação muito breve, tá? Já que muitos de vocês já me conhecem. Eu sou professora da IMED desde 2018, na disciplina de Direitos Humanos e Relações Internacionais, e também leciono Direito Civil 1 e Direitos Reais. E, a par disso, eu estou colocando essa questão, já que vou fazer algumas menções ao longo do curso, que sou também defensora pública da União, defensora pública federal. E coloco isso porque em alguns momentos a gente vai fazer, enfim, vou tentar unir um pouquinho da minha experiência lá na defensoria com algumas questões, principalmente quando a gente lida aqui com direitos humanos, as questões das migrações, de refugiados, que são temas bem propícios de atuação da Defensoria Pública da União. Então, eu estou colocando essa questão para que vocês compreendam depois, lá adiante, quando eu fizer esse paralelo, assim, nossa, como que ela tem esses dados, por exemplo, que trata da DPU. Muito bem. Essa nossa disciplina, então, ela é uma disciplina blended, que é denominada assim pela IMED, agora nesse perfil de 2021/2, ou seja, nossos encontros serão pela essa plataforma do Zoom, às 8. Eu pretendo fazer, pessoal, então, um intervalozinho, depois de 1 hora, mais ou menos, de aula, 1 hora e um pouquinho mais de aula, um intervalozinho, e depois nós continuamos. Intervalo breve, só para pegar um café e ao banheiro, algo do gênero. Então, essa é uma disciplina, nós vamos ter nossos encontros pelo Zoom e alguns encontros presenciais, que eu já vou mostrar no plano de ensino. A presença, pessoal, é obrigatória nesse formato, o que significa que eu vou fazer a chamada, tá? Então, até dos outros semestres, a gente fazia a chamada pelo relatório do Zoom, agora a gente vai mudar um pouquinho a sistemática. Então, antes ali do intervalo, eu vou colocar no chat, vocês escrevam um nome, fica mais fácil, porque depois eu tenho que achar lá no relatório do Zoom, entra com o celular, eu já não encontro mais a pessoa que entrou, já não sei a quem se refere. Então, a gente combina ali lá pelas 9, 9 e pouquinho, vai ser feita essa aferição de presença. Então, a presença é um dos elementos de aprovação depois, ao final do curso. E deixa eu demonstrar aqui o nosso plano de ensino, em que nós temos o AVA, que vão dialogar diretamente com a nossa disciplina. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, com vocês. Pronto. Então, aqui está o plano de ensino. Pessoal, o plano de ensino está aqui no AVA, tá? Então, aqui nosso curso já está todo montado na plataforma do AVA, de forma que, se vocês quiserem, enfim, tenho curiosidade, eu já quero me inteirar dos assuntos que vão ser tratados durante as aulas, vocês podem ingressar aqui na plataforma do AVA, já tem muito material à disposição. Então, vejam que a cada aula, como corresponde a um plano de ensino, nós temos aqui uma seção do AVA correspondente. E nessa seção do AVA está disponível a aula em PowerPoint aqui, para quem queira acompanhar ou quem queira ter esse material. Está disponível material complementar, por exemplo, textos. Eu utilizo muito textos curtos, por exemplo, do Conjure, enfim,
alguma abordagem para que a gente possa pensar, e se vocês queiram se preparar para antes das aulas, olha, eu quero ler esse aqui, e aí trazer uma pontuação interessante nesse sentido. E muitas vezes, aqui no fórum, alguma provocação a respeito do tema da aula, a respeito do texto, enfim, algo para a gente pensar juntos sobre o que está sendo abordado na sala de aula. Então, aqui também, nessa primeira aula, eu coloquei uma parte de um livro de direito internacional, que eu localizei na internet, parte do livro, e aí quem não tem o material, de repente, queira se orientar num estudo, enfim, gosta de seguir um livro, pode pegar aqui, tem capítulos interessantes nesse livro de direito internacional. Deixa, então, eu demonstrar o plano de ensino aqui. Deixa eu ver o chat aqui, tem... Ok. Então, aqui, pessoal, está o nosso plano de ensino, que consta lá no AVA, lá no primeiro capítulo da introdução. Tá? Então, nossas aulas terças-feiras pela manhã, aqui pela plataforma do Zoom, aqui tem meu e-mail também. Então, aliás, depois eu vou fazer um grupo de WhatsApp, já vou colocar o link aqui para vocês, do nosso grupo de WhatsApp. Perdi o grupo aqui que eu tinha criado, tá aqui. Então, vou colocar o grupo de WhatsApp, já faço isso. E aí, vou colocar o link ali no bate-papo. A gente pode ter uma comunicação mais rápida, enfim. Vocês sabem que o WhatsApp é mais instantâneo. E o e-mail, eu não quero entrar no grupo de WhatsApp, ok, não tem problema nenhum. Mas é uma forma também da gente se manter conectado. Ou até os próprios alunos trocar experiência. Às vezes um aluno, eu estou com uma dúvida, eu nem consigo ver tal material, pode compartilhar um material interessante. Enfim, tudo isso pode enriquecer a nossa troca. Então, eu criei lá o grupo de WhatsApp, já coloco o link ali no bate-papo para vocês entrarem, tá? E além dessa forma de comunicação, tem também o e-mail, tá? Que está aqui. Na própria plataforma do AVA, se vocês mandarem mensagem, também é direcionada a mim por e-mail. Então, também podemos fazer essa forma de comunicação. Então, o nosso curso, ele lida dos direitos internacional, dos direitos humanos, passando por direito internacional público e direito internacional privado. Então, é uma disciplina bem ampla sob esse ponto de vista. Então, qual é a minha proposta nesse sentido? É nós iniciarmos o estudo no direito internacional público, começar a abordar as relações entre os estados, para que a gente possa entender o que é um tratado internacional, porque não adianta eu estudar lá os tratados de direitos humanos, por exemplo, se eu não sei o que é um tratado internacional, como é que se vincula um tratado internacional. Só um minutinho aqui.
Pronto, pessoal, deu um vazamento aqui em casa e eu estou organizando coisas do home office. Bom, então, como eu estava dizendo, a nossa disciplina, ela lida desde os direitos humanos, passando pelo direito internacional público e o direito internacional privado. Então, nós vamos fazer primeiro uma abordagem dos temas de direito internacional público, e aí nós vamos migrar um pouquinho para os direitos humanos, e aí fazer discussões bem acirradas. A minha ideia é que a gente possa fazer, nesse formato online, pelo menos um trabalho que vocês possam se dirigir a respeito de um caso de direitos humanos trabalhado no Brasil. Depois eu vou explicar já isso, e depois a gente vai fazer alguma inserção aí no DIP privado, lembrando que o DIP privado também existe uma disciplina própria na IMED nesse sentido. Muito bem, pessoal. Então, aqui, a nossa forma de avaliação. Então, como que vai ser a avaliação desse semestre? A avaliação é dividida em duas etapas, a G1, ou P1 e G2. Nessa primeira etapa, nós vamos fazer esse trabalho, tá? De, aqui, 2 trabalhinhos, um sobre um relatório de um filme, tá? Quem não tiver acesso ao filme tem uma alternativa que pode ser utilizada, que eu já vou dar, tá? Mas a ideia é que são 2 filmes super interessantes, 2 super filmes a respeito do tema que nós estamos abordando, que vai ser aqui no momento a imunidade de jurisdição do Estado ou imunidade relativamente às missões diplomáticas. Então, um é A Dama Dourada, que é um filme que diz respeito a fuga de uma judia e da família para Nova York, e as obras de artes que restaram lá na Áustria acabaram sendo apropriadas pelo governo. Então, ela vai atrás dessa obra de arte da família dela e pretende litigar, ou seja, propor uma ação judicial contra o Estado austríaco, mas ela vê ali alguns impedimentos, ou seja, ela poderia, no sentido de que ir à Áustria e levar o caso à justiça acaba sendo bastante custoso, e um questionamento se ela poderia litigar nos Estados Unidos contra um país estrangeiro dentro dos foros dessa localidade. Então, é um filme com aquele outro ator também do Lanterna Verde, então é um filme bem bacana. O quadro é do Gustav Klimt, um conhecido artista aí. Se vocês forem ver o quadro, logo vão se lembrar que ficou muito popular. E é baseado numa história real. E o outro filme também, Argo, com Ben Affleck, ele versa sobre a invasão da embaixada americana durante a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, e alguns questionamentos sobre a imunidade daquela localidade, a imunidade da residência do embaixador. Enfim, são questões bem interessantes que são colocadas nesse sentido. Depois nós temos também vou mostrar para vocês onde é que aparece lá no AVA para ser postado. E depois nós temos também um trabalhinho sobre um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, vocês vão eleger um caso que o Brasil foi condenado, tá lá também disposto quais são os casos, e fazer um breve relatório. Qual o objetivo desses trabalhos? Um é que a gente possa conciliar, o primeiro, alguma questão relativa a um filme, ou seja, um momento de entretenimento com um link relacionado à nossa disciplina, ou seja, que a gente consiga verificar dentro de uma história real pontos que são interessantes de debate relativamente ao tema que nós estamos abordando na sala de aula. E o segundo é que vocês tenham um contato efetivo com pelo menos um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil foi condenado. Então, que vocês tenham essa... Quando eu digo esse contato, é assim, poxa, eu abri o caso, eu sei do que se trata, como que funciona um julgamento, enfim, que vocês possam realmente ali se inteirar a respeito desse tema, que é um tema super importante quando a gente pensa
em falar em direitos humanos e Brasil. Tá? E depois a gente tem aqui, bem simples, pessoal, uma avaliação objetiva, vai ter ali um exercício de revisão também com questões no AVA. Então, ali só um momento para que a gente possa efetivamente fazer essa aferição e colocar lá o momento lá da GU, tá? E no segundo bimestre, que vai ser mais curto, vocês vão ver que esse primeiro bimestre ele vai ser quase 3 meses. Então, o segundo bimestre, já no final do ano, vai ser só questões ali objetivas, 2 discursivas, sobre o que a gente vai tratar na sala de aula. Então, não vai ter trabalhos. Os trabalhos vão ser concentrados num primeiro momento, já que a gente, no segundo momento, a gente já está com outras preocupações, às vezes tem gente que já está se formando, outros já estão pensando em TCC, enfim. Então, a gente dividiu dessa forma. Aqui nós temos, pessoal, no plano de aula, então, nós temos a definição dos conteúdos que são ministrados em cada um dos nossos encontros. Então, vejam que, hoje, 3 de agosto, o que vai ser tratado? Vai ser tratado da apresentação da disciplina, que é o que eu estou fazendo, um pouquinho do histórico do direito internacional, o conceito, fundamentos, Brasil, direito internacional, introdução aos direitos humanos, Brasil, direitos humanos. Então, isso é o que vai ser tratado na aula de hoje, que vai corresponder também ao material que está disposto lá no AVA. Então, vejam que quem quiser, por exemplo, eu já quero me preparar melhor para essa aula. Então, eu posso vir aqui no AVA e verificar o material que já vem pré-estabelecido para essa aula. Então, vocês podem se preparar para a aula, ou se quiserem adiantar ainda, mas eu tenho curiosidade para saber aqui a respeito da Corte Internacional de Justiça. Vocês podem vir aqui mais adiante, essa, se eu não me engano, é a aula 5, tá? A aula 5, então tá aqui, aí vocês têm aqui o material, vai ter um textinho do Conjur, tem um PDF, tem um vídeo super bacana sobre a Corte Internacional de Justiça, enfim, tá aqui o material dessa aula. Claro que ao longo do curso, esse material pode ser complementado, inclusive com sugestões de vocês. Então, olha, professor, eu achei um artigo interessante, uma reportagem que saiu na televisão sobre determinado caso, que seria interessante compartilhar, e aí a gente pode colocar aqui e todo mundo ter acesso a esse material. Então, por exemplo, aqui vamos supor aqui, refúgio, que é uma matéria que a gente vai ver já mais adiante, vejam que tem bastante material, vídeos, tudo, e depois eu coloco aqui milhões de filmes sobre esse tema. Então, dos refugiados, que é o que fala muito dos dias de hoje, das questões atinentes às pessoas que buscam em outros países refúgio, ou seja, uma proteção em razão de uma generalizada violação de direitos humanos na sua localidade, de perseguição. Então, nós vamos ver bem direitinho o que é esse filme, o que é esse conceito de refugiado, e aqui algumas questões atinentes a esse tema. Então, esse é um tema bastante abordado pela indústria cinematográfica. Ali, por exemplo, quando a gente for ver imunidade e jurisdição, aí aqui já está o nosso trabalhinho, filme Dama Dourada ou Argo. Então, vê esse filme, e aí aqui tem o link, pessoal, não do filme, mas do trailer do filme, até para vocês saberem, eu quero saber um pouquinho mais sobre esse filme. E alguns até, vocês encontram no YouTube o filme todo, tá? Então, às vezes eu coloquei aqui o filme no YouTube, mas às vezes é retirado, o próprio YouTube tira. Esse aqui ainda tá, da Dama Dourada, vocês podem acessar diretamente no YouTube. Às vezes a plataforma tira por conta dos direitos autorais, tá? E aqui tá o filme Argo também. Então, nós temos aqui, pessoal, como eu coloquei, cada uma dos assuntos que serão abordados em cada um dos nossos encontros, tá? Quando que nós teremos o encontro presencial? Ou seja, lá na EMED, já que a nossa disciplina é uma disciplina híbrida, então no dia 21 de setembro, vai demorar um pouquinho, quase 2 meses, 1 mês e meio para ocorrer. Então, nós vamos ter um encontro
que trata sobre qual aula? Vai ser a nossa aula a respeito da proteção dos direitos humanos. Eu vou fazer aqui uma aula expositiva sobre o caso da Aline Pimentel, que é um caso que saiu na ONU, sobre violação dos direitos das mulheres. Nós vamos falar um pouquinho, enfim, propor um debate, e essa questão dos direitos humanos é interessante, pessoal, que nós possamos fazer realmente uma discussão. Então, a aula inicia uma aula online, aqui eu optei por fazer essa aula online, porque a gente tem bastante vídeo para passar sobre esse tema, e depois desse primeiro encontro, nós teremos um encontro presencial para tratar de maior discussão sobre os direitos humanos. E depois, qual outro encontro que nós teremos presencial? Então, nós teremos esse encontro presencial, e mais adiante, lá no final, antes da nossa avaliação G2, um outro encontro presencial que vai ser no dia 16 de novembro. Então, vejam, são os 2 encontros presenciais. Além desses conteúdos que serão ministrados em correspondência com determinadas datas, como a gente pode ver aqui no calendário, nós temos algumas atividades assíncronas. Então, aqui assistir o filme indicado, tá no material do AVA, e algum material complementar. Então, sobre família internacional, proteção de minorias, TPI, ali no capítulo do AVA sobre Tribunal Penal Internacional, tem várias videoaulas e material que vocês podem depois aprofundar sobre esse assunto especificamente, e algumas atividades de revisão. Nessas atividades de revisão, várias questões de concurso público sobre direito internacional e direitos humanos. Então, vocês têm ali, de forma que vocês tenham ali um material bem rico sobre esse tema. Deixa eu mostrar aqui. Então, vejam aqui, nós vamos seguir, cada um dos tópicos vai corresponder a um dia de encontro de aula, tá? E depois aqui nós temos tópicos complementares do que nós vamos estudar. Aqui, Brasil e os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, estão listados aqui cada um dos casos, o número do caso, quando é que ele foi julgado. E aí, depois, até para vocês fazerem o trabalho, podem partir daqui, se vocês jogarem no Google, vai ser muito fácil no Google, ou direto lá no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês localizam esse caso. E aí, depois eu vou apresentar um pouquinho cada um deles, sobre o que trata, para levantar a curiosidade de vocês. E esse é um trabalho para o dia 5 de outubro, então falta muito tempo nesse sentido. Vejam que a nossa aferição do primeiro G1 vai ser só no dia 5 de outubro. Então, aqui, só no dia 5 de outubro é que a gente tem a nossa P1, prova, sei lá eu, como que a gente queira chamar. Aí, logo depois, a gente tem um feriado, que é o feriado do Dia das Crianças, Nossa Senhora da Aparecida, e depois, então, a gente retoma no dia 19 de outubro apenas. Dúvidas, gente? Alguém quer fazer algum comentário sobre o plano de ensino, sobre alguma das questões que foram colocadas? Não? E ao longo, pessoal, do curso, a gente vai conversando, ó, vou apresentar o trabalho, sobre o que trata, e a gente vai avançando nesse sentido, tá? Quero fazer um outro também, um convite a todos e a todas, pessoal, que a proposta da aula é uma aula mais interativa. Então, se vocês quiserem interromper, fazer um comentário, um questionamento, será sempre muito bem-vindo, tá? A ideia da aula é que a gente possa fazer realmente alguma discussão sobre esses temas, ok? Vamos lá, então. Vou compartilhar novamente a minha tela. Pronto. Antes de eu passar para essa parte, eu só queria ler ali o nome de vocês, já que já são 8h30, para ver se todos estão
Pessoal, o objetivo aqui é ver se todos estão efetivamente matriculados, já que o primeiro encontro, às vezes pode ter algum problema de matrícula ali. Então, eu vou ler o nome de vocês e aí já, com isso, a gente já procede à aferição de presença. Para que não haja problema depois lá adiante, assim, mas eu assisti todas as aulas, só que a minha matrícula estava na aula errada. Isso aconteceu algumas vezes no semestre passado, quando tinha disciplina em Porto Alegre e em Passo Fundo, de repente a pessoa está inscrita em Passo Fundo e assistindo de Porto Alegre e vice-versa. Então, só para que a gente possa fazer essa análise juntos aqui. 21/2. Prof, Oi, bom dia, tudo bom? tudo? Esses dois filmes que nós temos que assistir, acho que a gente já poderia assistir hoje, mesmo não tendo iniciado a matéria, ou em que momento do semestre que tu acha interessante a gente assistir o filme para ter um entendimento melhor? Então, pode assistir de curiosidade antes, se quiser, mas a gente vai abordar os temas de imunidade na aula própria, se eu não me engano, na quarta aula, que nós vamos ter de encontro síncrono. Mas se tu quiseres, já quero assistir o filme, e aí Sim. Quando eu abordar a questão, de repente, tu já fazer esse link, também é uma boa. Ou assiste o filme, eu fiz lá algumas considerações, poxa, isso aqui eu não me atentei na hora do filme, de repente eu passo ali de novo, posso, entende? Tá. Fiquem à vontade, Então, mas são filmes que não são, como que eu vou dizer assim, eles são, eles, independentemente da questão atinente à discussão jurídica que tem no filme, são filmes que a gente fica, enfim, envolvido muito no filme. São filmes muito bons, mesmo para quem não é formado em direito. Tá? Então, o que eu estou propondo para vocês é um outro olhar, ó. Eu estou vendo aqui, agora eu sempre vi esse filme com esse olhar, agora eu estou prestando atenção nessas características do filme, entende? Uhum. Então, Então, Alessandra, a matéria dele nós teríamos nele na quarta aula, é isso? Deixa eu olhar aqui certinho. Mais ou menos isso? Não, mais ou menos não. Já te digo certinho. 1, 2, 3, 4, quarta aula, exatamente. Quarta aula, tá. Que aí a gente pode olhar aqui no nosso plano de ensino, vai ser no dia 24 de agosto. Tá, nesse mês ainda. Beleza. Tá? Obrigada. Onde eu estava aqui? Então, a Alessandra tá aí. Ana, Audrey, não vi a Audrey, né, gente? Audrey não. Bruno, viu o Bruno aí? Porque eu abrindo aqui eu não consigo vê-los, pessoal. Sim, o Bruno está aqui. Tá, né? Célia também, né? Sim, professora. Isso. Eduarda também, Eduardo também. A Larissa não, né? Larissa tá aí, não? Não. Tá, Lázaro, não. Lucas, também não. Mateus. Deixa eu ver aqui. O Lucas está aí. Lucas tá aqui, sim. Ai, que eu não enxergo, gente. Ah, tá, Henrique. Bom que tu falaste, por isso que a gente tá vendo aqui, tá, Henrique? Não tá aqui o teu nome. Maurício, também não, né? Nathalie. Tem muita gente faltando aqui, gente. Nathalie. Nicolas, já vi. Paula também. Rafa também. Renata. Não. Sonimara tá aí. Túlio também.
Tem alguém, pessoal, fora o Henrique, que esteja em aula que eu não falei o nome? Não? Tá. Por que eu coloco isso? Porque às vezes vocês podem ter feito a matrícula na turma lá de Passo Fundo, então é bom ver, ou como o Henrique aqui que está finalizando a matrícula, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de direito internacional. Então nós vamos iniciar, como eu falei, falando um pouquinho do direito internacional público e depois nós adentramos os direitos humanos. Alguns autores dizem que os direitos humanos hoje são parte desse direito internacional. Aliás, a própria divisão entre o que é hoje direito internacional público e direito internacional privado tem sido cada vez mais interligada. A gente pensar o direito de forma tão separada, o privado e o público, hoje tem sido objeto de bastantes críticas, já que nós podemos trabalhar por meio do Estado relações privadas, como, por exemplo, tratados de cooperação, e também dentro do próprio direito internacional público, essas questões de direitos humanos, que muitos autores dizem tratar-se do novo direitos humanos, como, por exemplo, do novo direito internacional, como, por exemplo, Cansado Trindade. Então, é preciso pensar esses direitos humanos e direitos internacionais hoje de uma forma bastante ampla. Então, quando a gente pensa em direitos humanos hoje, a gente pensa de forma bem ampla a sua relação e quase como se fosse aqui uma pirâmide, da mesma forma como a gente pensa no âmbito interno, a Constituição, os direitos fundamentais, os direitos humanos estão para o direito internacional público e privado na mesma forma de hierarquia, ou seja, influenciando, direcionando o olhar que nós devemos ter em relação a essas disciplinas. Se a gente pensar um pouquinho sobre o que é o direito internacional público, nós podemos identificar uma primeira referência, pessoal, falando um pouquinho da história, porque que é importante a gente fazer esse marco histórico. Porque se a gente for pensar a ideia de direito internacional público, ela é estabelecida a partir da visão a respeito de estados soberanos que têm relações entre si. E esse marco histórico ele vai aparecer no momento em que nós tenhamos também a constituição do Estado soberano. Então, nós podemos identificar uma certa correlação entre o surgimento do direito internacional público com o estabelecimento dos estados soberanos. E claro que se a gente for pensar no primeiro momento, como que se estabelece essas relações entre estados, e aí a gente pode ir lá para um pouquinho da Idade Média, final da Idade Média, a gente vai verificar que se dão essas relações muito em razão da guerra e da paz. Então, a gente pode colocar como as primeiras relações entre estados essas relações de cessação de conflitos armados e estabelecimento de paz, pelo menos momentaneamente. Então, nós vamos verificar ali no final ali da Idade Média uma briga, principalmente na Europa, claro, né? Porque a América estava com outra vibe, digamos assim, né? Outra realidade. Nós vamos verificar ali na Europa a competição do Estado por ampliar suas fronteiras nacionais. Então, os países e reinos em constante guerra nesse sentido, garantindo a segurança. Então, era necessário fazer, pessoal, regras que fossem cumpridas por esses reinos, por esses países, no sentido de estabelecer alguma normativa mínima para ser orientada nesse ponto. E é então por isso que é colocado dentro do marco do direito internacional a obra do Hugo Grotius, vejam, de 1585 a 1646, e ele escreve uma obra que tem na biblioteca da IMED, depois vocês podem lá verificar, que é do direito da guerra e da paz. Então, como eu falei, o direito internacional nasce muito do estabelecimento desses marcos normativos. Então, existe um direito
da guerra, um direito à guerra e um direito da paz, ou seja, normas jurídicas que devem orientar os estados nessas suas relações, que são relações bastante comuns naquela época. Os autores identificam, a partir da Paz de Westfália, o nascimento do Estado soberano. E aí, a partir desse nascimento do Estado soberano, também o nascimento do direito internacional. Por quê? Porque o direito internacional público vai estabelecer relações jurídicas entre Estados soberanos. Então, vou reconhecer uma personalidade, vejam só, pessoal, vou reconhecer uma personalidade jurídica desse ente fictício, que é o Estado, então reconhecendo ele na sua soberania, ou seja, impossibilitando que os demais estados tenham uma interferência nas relações que são estabelecidas dentro do seu território, e as relações entre os estados se dão a partir de um direito próprio, de um marco jurídico próprio, que é o direito internacional. Então, a partir dali, são criadas regras para que haja efetivamente obediência, enfim, entre essas relações, para que haja um mínimo de juridicidade entre essas relações. Agora, claro, né, pessoal, que não é a mesma coisa se a gente for pensar o direito interno. Por quê? Porque no direito interno nós temos a figura da soberania para com os súditos, para com os cidadãos, os nacionais que estão submetidos a essa jurisdição, que estão submetidos a esse regramento que é próprio do Estado Nacional. Então, se eu, Daniela, por exemplo, não obedeço determinada normativa, vou sofrer uma consequência do Estado, quer seja na área criminal, quer seja na área civil, relativamente ao meu descumprimento. No âmbito das relações internacionais, isso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não há um tribunal superior a todos, não há uma autoridade superior a todos, como, por exemplo, um presidente de todo o planeta. Então, não há essa soberania, essa hierarquização como há no âmbito interno. Então, as relações que se dão, nós vamos já verificar, são relações de coordenação e não de subordinação. Então, nós temos sempre uma composição de pessoas jurídicas iguais, ou seja, estados cujas relações são marcadas no âmbito da igualdade, um estado é igual ao outro, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, embora na geopolítica nós saibamos muito bem que existem estados mais poderosos que outros, no sentido de poder econômico, poder bélico, mas no âmbito jurídico vige o princípio da igualdade, ou seja, os dois são pessoas jurídicas e entre eles não há hierarquia, e há uma coordenação nas suas relações para atingir determinados fins. E essas relações são marcadas por normas de direito internacional que nós veremos na próxima aula, que fontes são essas. Então, os tratados, vias de regra, costumes, princípios que regem essas relações. Então, vejam que é importante nós colocarmos esse marco histórico, e é um marco relativamente recente, porque vai influenciar a própria concepção de direito. Então, se nós estabelecermos que o Estado soberano, o Estado nacional, ele detém no âmbito interno, em relação aos seus cidadãos e cidadãs, em relação aos seus nacionais, ele detém uma soberania, e no âmbito internacional essas relações não são hierarquizadas, nós precisamos compreender o papel do direito nesse sentido, que vai ser diferente do papel do direito no âmbito interno. Por quê? Porque no âmbito interno, se alguém descumpre uma norma, vai sofrer uma consequência direta. Então, se alguém descumpre uma norma penal, qual é a consequência? Uma privação de liberdade, uma pena restritiva de direito. Se descumpre, inclusive, um contrato entre um particular, tem consequências? Sim, porque o Estado vai obrigar a pessoa a indenizar, caso essa outra venha reclamar perante o Poder Judiciário. Uma norma de trânsito, tudo isso vincula as pessoas numa relação de subordinação, da qual elas não escapam, ou seja, não tem como eu não cumprir a norma
que estabelece, por exemplo, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Não existe essa possibilidade, porque o indivíduo ou as pessoas jurídicas sofrem consequências em relação a elas. No âmbito internacional, isso é um pouquinho diferente, você já tem essa percepção, né? Hoje se discute muito a questão relativa à pandemia, a responsabilidade internacional em relação a esse tema, as orientações das organizações internacionais, mas, ao mesmo tempo, nós observamos que os países lidam de forma diferente com as mesmas questões. Então, em determinado país pode ter tido uma política de saúde pública para um lado, outro país para o outro lado, enfim. Isso demonstra o quê? Que ainda muitas questões que, embora sejam globalizadas, no sentido de que todos os cidadãos e cidadãs vão sofrer consequências, por exemplo, relacionadas à pandemia, ainda as soluções tendem a ser construídas no âmbito dos estados nacionais. Então, esse é um ponto interessante para que nós possamos refletir o papel do direito internacional e refletir o próprio papel do Estado soberano nesse sentido. Isso vem mudando, Prof, claro, por favor. não sei se é o caso da aula, só que, tipo, eu só vou conseguir entender a matéria se eu fizer essa pergunta. Claro. Como é que funciona nós, como advogados, atuar fora do Brasil? Eu sei que Portugal consegue, com a OAB, mas tipo, outros países, a gente tem que ter, claro, tem que ter o auxílio de algum advogado nativo, mas cada país tem o seu regimento para isso acontecer. Se eu tenho um cliente que foi para os Estados Unidos e deu alguma coisa com ele, eu tenho como atuar lá tranquilamente ou eu tenho que intermediar com alguém? Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, o que nós podemos entender dentro dessa tua pergunta, dois pontos de vista. Uma do próprio direito internacional, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, atuar em organismos internacionais de direitos humanos, atuar na ONU. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, até quero ver se trago ela para a IMED, era para ter trazido no último encontro, não deu certo, que trabalha na Tailândia, na FAO. Então, para isso, ela se habilitou dentro lá da própria Organização das Nações Unidas e não precisa nenhum requisito específico, o curso dela foi reconhecido e ela dirige lá uma parte relacionada às questões atinentes à disputa de terras nessas localidades. Então, trabalhar em organismos internacionais é muito mais fácil. O que tu está me questionando, veja, é um ponto específico, não do direito internacional, mas sim do direito interno de cada país, que tem questões atinentes ao deslocamento de pessoas que estão naquele território. O que eu quero dizer com isso? Que é um ponto muito do direito internacional privado, ou seja, porque, na verdade, ele não é tão internacional assim, ele é internacional no sentido de que essa pessoa pode ter questões relacionadas a mais de um Estado soberano. Por exemplo, uma questão relativa à migração, a questão relativa a obter aí um direito dentro de um outro país, etc. Para isso, veja-se, o que vai ser aplicado vai ser o direito interno de cada um dos países. Então, nesse ponto, o que a gente vai estudar lá em Direito Internacional Privado, acho que tu não é meu aluno, né, em DIP, né, privado. As questões atinentes a que legislação deve ser aplicada e onde ela vai se litigar. Vai se litigar dentro dos tribunais, que são tribunais estrangeiros para nós, mas que são tribunais locais para aquelas pessoas que moram naquela localidade. E aí, nesse ponto, cada estado tem soberania para estabelecer regras para atuação dentro do seu poder judiciário. Por exemplo, qual é a regra estabelecida no Brasil para que alguém possa atuar como advogado no Brasil? Então, o Brasil vai estabelecer que tem que ser formado em direito e tem que fazer a prova da OAB. Pode acontecer do Brasil ter um tratado internacional reconhecendo o curso, tá? Então, determinados cursos, ou permitindo que
pessoas que tenham tido a formação em outra localidade possam se habilitar fazendo a prova da OAB e atuar no Brasil. Mas veja que mesmo no Brasil, isso não é totalmente, por exemplo, desregrado. Eu, advogada OAB Rio Grande do Sul, não posso advogar permanentemente em outro estado. Eu posso ter alguns processos nesse estado. Por quê? Porque a regra brasileira dispõe dessa forma. Então, o que precisa ser observado, Túlio? Que cada país dispõe sobre a possibilidade de advogados estrangeiros atuarem. Em relação à atividade jurídica, isso é mais difícil de acontecer do que em razão de outras atividades, como, por exemplo, medicina, já que o corpo não tem, né? O corpo é o mesmo, o objeto de estudo é o mesmo, o corpo humano. Já o direito, a gente passa aqui 5 anos estudando direito brasileiro e agora a gente está estudando um pouquinho de direito internacional para compreender a influência dessas questões. E o direito internacional privado, nós vamos estudar, ele vai dizer respeito muito mais a qual ordenamento jurídico está regendo a uma situação do que propriamente propor uma situação para determinada localidade. Então, cada país tem, sim, uma autonomia para decidir como que vai regular a atuação de advogados estrangeiros dentro do seu território. Já te esclarecendo que isso é bastante restrito, o que não significa que nós não tenhamos que ter advogados cada vez mais internacionalistas. Por quê? Porque tanto nas questões relativas ao âmbito dos direitos humanos, então é importante, nós vamos verificar isso, que o advogado saiba levar questões a tribunais internacionais, veja que é diferente de tribunais estrangeiros, tribunais internacionais, que o advogado esteja habilitado para isso, que ele possa trazer a aplicação de tratados internacionais também no Brasil, por exemplo, invocar a aplicação num juízo de primeiro grau de uma convenção internacional. Então, nós precisamos de advogados que compreendam como essas normas elas têm incidência dentro do Brasil e como são importantes para reger relações privadas. Além do que, também o comércio internacional, ele exige cada vez mais advogados habilitados nessa área. Então, por exemplo, se eu sou advogado e estou trabalhando em comércio internacional, eu tenho que saber as normativas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, de convenções internacionais sobre o tema, de Incoterms, que são termos aqui do comércio internacional, de organismo que trata desse tema, da arbitragem internacional. Então, é bem comum, por exemplo, que advogados brasileiros que trabalham junto ao direito internacional levem casos junto a tribunais arbitrais internacionais, como a Câmara Internacional de Comércio, por exemplo, e em Paris, em estrangeiros, litigando a favor de determinada empresa, determinada pessoa. Então, para isso, ele não vai precisar de uma habilitação própria no sentido de ser advogado nos Estados Unidos ou na França, mas ele vai se habilitar perante aquele tribunal arbitral, então ele vai litigar nesse sentido. Compreende? Sim, não, é que eu fiquei na dúvida, até por causa daquele caso do motorista do Fernando, que estava preso na Rússia e teve que ter a interferência do presidente, teve que ter um acordo porque os advogados não estavam conseguindo chegar num consenso de como trazer ele de volta para o Brasil. Isso, eu vou explicar só o caso, né, Túlio? Então, o que aconteceu que o Túlio trouxe ali? Tinha o motorista de um jogador de futebol, né? Túlio, tu me corrige se eu estiver errada. E ele foi levar É o Robson. Oi? É o Robson, ele era motorista do Fernando. Isso. E aí ele foi levar uma medicação, que seria para o sogro do Fernando, né? E Isso. ele acabou sendo detido na Rússia em razão de que, segundo as leis, olhem, prestem bem atenção, segundo as leis da russas, aquela medicação era proibida e, portanto, configuraria tráfico internacional de drogas. Cada país é soberano, Túlio, para decidir o que é crime e o que não é crime no seu país.
Sim. Cada país tem soberania para decidir a pena a ser aplicada em cada um, em razão de cada delito no seu país. O que não significa, evidentemente, que determinadas penas, como nós vamos ver, são rechaçadas, são, de certa forma, cada vez mais combatidas pela sociedade internacional, como, por exemplo, a pena de tortura ou até mesmo a pena de morte em alguns momentos. Mas cada estado é soberano para decidir o que é crime no seu país. Vocês já devem ter ouvido falar que em algumas sociedades, por exemplo, a traição, a infidelidade é crime, ou ter relações homoafetivas são crimes, enfim. Cada país, claro que isso vai muitas vezes de encontro à concepção atual a respeito dos direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade. Mas cada país é livre nesse sentido. Então, o que aconteceu ali? Ele cometeu um crime, segundo as leis russas, no território russo. Assim como um estrangeiro que vem no Brasil pode cometer, e vocês devem ter visto tem aquele programa Aeroporto, que aparece bastante estrangeiro sendo pego no aeroporto com tráfico internacional de drogas. Então, cada país decide o que é crime e quanto é a pena aplicável. E aí reteve ele. Onde vai ter que ser feita essa defesa, tudo? Lá na Rússia. Por quê? Porque lá que foi cometido o crime. O advogado tem que ser um advogado que tem habilitação na Rússia para litigar. Então, o tribunal russo tem que reconhecer, por exemplo, vai ser apresentado, que vocês estudaram lá em direito penal, uma defesa prévia, enfim, alegações finais, tudo como existe no Brasil, corresponderá a um procedimento próprio definido pelas autoridades russas naquela localidade. Então, os advogados o que acontece na prática? Muitas vezes nós temos advogados brasileiros que têm correspondentes em determinados países para que esses correspondentes possam ali atuar. Então, para fazer essa ponte, então é muito comum que grandes bancas de advogado, principalmente na área de comércio internacional, tenham comunicação entre si, ou seja, tenham ali a hipótese de correspondente efetivamente. E aí, o que acontece em muitas dessas questões que são questões privadas? Aparece uma figura política. Aí vejam que quando tu falas, o presidente, o embaixador interviu, não é uma questão jurídica, mas uma questão política. Então, o presidente, como, por exemplo, em um caso que teve de sequestro nacional no Brasil, do caso do menino Sean Goldman, não sei se vocês recordam, então é uma questão política que é envolvida nesse tema, e a gente vai verificar isso também já, que é o que a gente chama também de endosso. Às vezes o próprio Estado vai reclamar do outro Estado, no âmbito das relações entre Estados, uma proteção para um nacional seu, tá? Mas não é o mais comum hoje em dia, então isso já apareceu no passado muito, então o Estado vai fazer a defesa daquele cidadão, ou seja, vai dizer o seguinte, olha, se tu te meter com esse cidadão, tu tá te metendo um pouquinho numa relação entre estados soberanos. E aí pode acontecer dentro dessa relação mais política que jurídica dos estados tentarem estabelecer um acordo de paz. Mas ali, especificamente, o que nós temos é um brasileiro que é pego num país estrangeiro, cometendo, entre aspas, né, gente, um crime, e ali ele vai ter que se defender. Ah, mas ele trouxe para outra pessoa. Isso é tudo questão de prova que ele. Foi uma coisa que me chocou muito na época, evidentemente, até foi objeto de várias reportagens, porque a família do jogador teria, não conheço especificamente o caso, mas teria lavado as mãos e não se envolvido e largou o cara lá. Então teve toda essa repercussão, mas para atuar lá, para atuar nesse caso, o advogado deveria se habilitar para atuar no tribunal russo. O que ele poderia fazer? Poderia levar o caso, por exemplo, por violações de direitos humanos, dentro de esferas e tribunais internacionais específicos. Por exemplo, na Corte Europeia de Direitos Humanos, da qual a Rússia é signatária, não se exige, tá? Não se exige que tenha uma formação jurídica específica. Qualquer pessoa pode levar um caso à Corte
na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, qualquer pessoa, então, claro, muito mais um advogado que tenha mais conhecimento sobre direito internacional e especificamente sobre direitos humanos. Então, pode levar o caso à Corte Europeia e a Rússia responder nessas questões. Certo? Sim. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Ok, então vamos adiante. Então, vejam só. Então, nós estamos aqui no conceito do direito internacional, propriamente dito, tá? Então, como eu coloquei anteriormente, são relações entre estados soberanos, mas que se modificaram principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos aqui após a Segunda Guerra Mundial, pessoal? Então, nós tivemos um evento bastante trágico, qual seja o Holocausto, que fez com que houvesse a perseguição de vários povos, judeus, ciganos, homossexuais, etc. E isso levou aos países uma indignação geral, ou seja, opa, só um pouquinho, essa ideia de soberania, ela não pode ser desmedida, nós precisamos assegurar um mínimo respeito aos direitos das pessoas. Vejam que esse embrião a respeito dos direitos individuais, ele nasce lá nas revoluções iluministas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, como os direitos de liberdade do cidadão frente ao Estado, embora sejam todos esses direitos naquela época sejam bem restritos a determinada classe social, a determinado cidadão branco do sexo masculino. Quando na pós-Segunda Guerra Mundial, esses valores retornam, claro, de uma forma mais ampla, abrangendo a totalidade de pessoas, por isso que a gente diz que eles são direitos universais, porque dizem respeito a todas as pessoas, todos os humanos, em qualquer lugar da Terra. Depois a gente vai fazer um contraponto a respeito dessa ideia de universalidade e relatividade, tá? Mas eles nascem, então, de uma afirmação. Opa, essa barbárie, como diz a Hannah Arendt, que é uma autora, inclusive tem um filme dela ali indicado para vocês, tá? Ela vai se debruçar muito sobre essas questões da Segunda Guerra, vai dizer, opa, essa banalidade do mal tem que acabar. Nós precisamos ter um mínimo de respeito a determinados direitos. E esses direitos devem ser protegidos por todos os estados e são próprios de todas as pessoas. Então, a sociedade internacional, ou seja, os estados, já tinham pensado logo depois da Primeira Guerra Mundial, com a Liga das Nações, mas a Liga das Nações se demonstrou um foro extremamente politizado, o Brasil mesmo saiu da Liga das Nações, os países entravam na Liga das Nações e saíam quando entendiam-se contrariados. Então, eles pensam, não, nós precisamos de uma maior estabilidade, um organismo internacional que garanta a segurança e a paz no mundo. Os horrores que aconteceram na guerra não podem mais acontecer. E até porque a própria guerra passou dos limites. Quando nós temos aqui o desenvolvimento de bombas atômicas, nós podemos verificar que há, de fato, um grande perigo para a própria civilização mundial. Porque se os estados resolvem fazer uma guerra, tanto que brincam, né, gente, que a Quarta Guerra Mundial vai ser de pauzinho, por quê? Porque se fizerem outra guerra mundial, o que vai restar do planeta nesse sentido? Então, ali, em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, nasce a Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas vai ter um papel muito importante, pessoal, no estabelecimento de regras para os estados cumprirem em relação à proteção de pessoas. Então, vejam, qualquer pessoa que se encontre em seu território ou ainda que tenha relação com esse estado. Por exemplo, o estado não pode, mesmo que a pessoa não se encontre no território, não pode invadir um outro território e causar danos consideráveis em relação a essas pessoas. Então, vejam que há
o estabelecimento, um marco importante desse direito internacional, que é o advento dos direitos humanos como direitos universais, a serem obedecidos por todos os estados em todas as localidades. E aí não cabe mais o quê? Falar, ó, há uma soberania e eu faço o que eu quiser no meu território, ou no direito à guerra é guerra, enfim, para eliminar o meu inimigo, tudo é permitido. Os estados vão dizer assim, não, não é mais assim. Então, nós precisamos de determinados marcos. A segurança e paz precisa ser garantida, então nós vamos criar uma organização internacional para isso, e os direitos humanos também como objetivo de resguardo pelas Nações Unidas. Vejam que interessante, porque se a gente for verificar o tratado, aparecem os direitos humanos, mas a ideia de segurança e paz, ela é prevalecente na ONU, claro, por quê? Porque nós vínhamos de uma guerra, de uma Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era necessário ser assegurado prioritariamente a segurança para que não houvesse outras guerras nesse sentido. E por outro lado, pessoal, nós temos também o estabelecimento, deixa eu ver, o Henrique me pergunta aqui, quando um país quebra um acordo, como por exemplo a Alemanha com o Tratado de Versalhes, quem decide a punição? Muito boa pergunta. Vamos falar sobre isso, Henrique, né? Muito boa pergunta. Aí tá todo o imbróglio do direito internacional, porque se alguém não cumpre um tratado no âmbito interno, a outra parte pode levar a um tribunal. Mas qual é o tribunal aqui que as partes podem levar? No caso, partes e estados podem levar o descumprimento de uma obrigação internacional. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a Corte Internacional de Justiça, vamos falar de responsabilidade internacional já. Mas esse é justamente o foco de alguns pensamentos levantados na aula de hoje. Já volto sobre isso, tá? Então, pessoal, o que aparece pós a Segunda Guerra é uma necessidade também de estabelecer uma positivação no sentido de escrever, tá? De estipular regras escritas sobre determinadas regras costumeiras já trabalhadas pelos estados, ou seja, os estados devem cumprir tratados. Isso era uma norma, isso é um princípio geral, como disse aqui o Henrique, os estados têm que cumprir tratados, e quais são as consequências se ele não cumprir um tratado. Então, pode haver uma consequência de guerra, mas a gente não quer chegar à guerra. Quais outras consequências são possíveis estabelecer para um país que não cumpre uma obrigação internacional? Então, vamos escrever isso e cada vez mais nós temos, no âmbito do direito internacional, regras escritas. E essas regras escritas, como nós veremos na próxima aula, se traduzem em tratados internacionais. Então, tratados internacionais, regulamentos escritos sobre determinado tema. Quebra de um acordo comercial seria uma punição? Muito bem. A quebra de um acordo comercial de um país ou de uma pessoa jurídica privada? Se for de um país, lembrando que nós temos hoje, no direito internacional, a OMC, Organização Mundial do Comércio. E é possível, sim, que um país seja demandado. Vejam, cada vez mais, Henrique, os países buscam o quê? Jurisdicionalizar as suas questões jurídicas. Em vez deles irem, se alguém quebra um acordo comercial, o que pode ser levado antigamente a uma guerra, o que os países buscam hoje? Vamos resolver de outras formas que não a forma de levar à guerra. Então, vamos criar fóruns de discussão e decisão sobre determinados temas. No âmbito comercial é criado, então, a partir do GATT, lá nós temos depois, em 1994, a criação da Organização Mundial do Comércio. E aí, o que é feito ali nessa parte comercial? Tem alguns princípios que regem essas relações entre os países, e os países podem levar a sua demanda, por exemplo, quebra de um acordo, vamos supor que um dos países esteja dando subsídios ilegais em relação a determinada atividade econômica. Isso quebra um acordo comercial.
E aí o outro país pode ser, eventualmente, demandado na OMC. Até os Estados Unidos já foi demandado, já foram condenados. Por exemplo, o caso de algodão, subsídios ilegais, o caso da gasolina. Então, são algumas... Por que que a gente tem esse estabelecimento desses fóruns que o Henrique me pergunta? Porque a gente sabe que no âmbito da geopolítica é muito difícil que esse poder econômico e bélico possa, de alguma forma, ser enfrentado por outros países. Então, por exemplo, tem um caso interessante, Trindade e Tobago, por exemplo, ganhou, pessoal, o direito de usar o nome champanhe, que champanhe é um termo, é um vinho espumante que só é da região da Champagne. Só que existia lá um acordo comercial, como o Henrique colocou, e foi quebrado pela França. E aí, como punição, Trindade e Tobago pode, se eu não me engano, é Trindade e Tobago, tá, gente? Pode utilizar esse termo. Então, existem o quê? Fóruns e que os próprios estados, isso que eu quero demonstrar depois para vocês, se comprometem a cumprir. Por que que o OMC, então, dita determinadas regras e por que que os países cumprem as regras da OMC? Porque isso vai estabelecer uma forma de relação entre os países a partir do estabelecimento de princípios comuns. Olha, a gente vai estabelecer, porque é muito fácil dizer, a gente vai estabelecer regras de que nenhum país pode favorecer outro, que ninguém pode dar subsídios ilegais. Mas eu, enquanto país soberano, não posso apontar para os outros e não apontar o dedo para mim mesmo e continuar eu, enquanto país soberano, dando subsídios ou quebrando regras comerciais. Então, os países disseram, olha, não, a gente precisa de um foro, que uma seara jurídica, enfim, pode ser um tribunal, uma arbitragem, que decida determinadas regras quando um país quebra ou não um acordo e possa ser punido nesse sentido. E então, os países vão se dirigir a esses locais de resolução de conflitos, tá? Mas a gente vai estudar eles já já. Aí aqui eu coloquei a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, nós vamos falar dela na próxima aula, tá, pessoal? Então, o que que é essa Convenção de Viena? Então, um pouquinho do conceito do direito internacional público, ele, como eu coloquei, ele é uma disciplina que vai trabalhar as fontes jurídicas que regem a conduta das pessoas na sociedade internacional. Quem é pessoa? A gente vai ver já já, se vocês forem lá no nosso material, a gente vai ver quem são os sujeitos do direito internacional, via de regra, os estados. Então, os estados são aqueles sujeitos clássicos. O direito internacional nasceu para regular as relações entre os estados, tá? Então, que é a concepção tradicional. Aqui eu botei Rousseau, Trippel, que são alguns autores que iniciaram de forma pioneira o estudo da sistematização dessa disciplina. Então, pensar a relação entre os estados, pensar a relação de soberania e iniciar a normatização do próprio direito internacional. Então, essa é uma concepção clássica. O que é direito internacional público? Direito internacional público é o direito, ou seja, as normas, princípios que regem as relações internacionais entre os estados, por isso público, entre os estados. E o direito internacional privado? Opa, aí já muda um pouquinho de figura. Nós temos as relações privadas de caráter internacional. O que isso quer dizer? São relações entre as pessoas privadas, ou seja, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, que têm alguma projeção internacional para além do seu estado nacional. Por exemplo, um contrato internacional, um casamento internacional, tudo isso são relações privadas de caráter internacional. Aí o Túlio me perguntou, tá, e o direito penal? O direito penal, pessoal, esse caso, por exemplo, da Rússia, ele cada vez mais também tem se transnacionalizado no sentido de ter normas ou tratados internacionais para cooperação jurídica entre os países. Mas ainda prevalece a regra de que em cada território, então, por exemplo, o crime cometido no Brasil é punido no Brasil,
mas é identificado cada vez mais crimes transnacionais, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Então, ele pode ter relação no Brasil e ter relação em outro país. Então, os dois países podem, eventualmente, fazer essa punição. Mas mais importante no âmbito penal é justamente a cooperação jurídica, para que as autoridades públicas possam investigar para onde foi o dinheiro, por exemplo, a localização de uma pessoa que está foragida fora do território nacional. Então, vejam que cada vez mais essas concepções, elas aparecem dentro do estudo do direito internacional como um todo, tá? Então, em relação, pessoal, ao nosso termo internacional, vejam que interessante, embora eu tenha falado lá que esse direito internacional tenha surgido lá na Paz de Westfália, quando houve o estabelecimento dos Estados soberanos, não se falava em direito internacional. Vocês vão ver lá muito mais a referência do jus gentil, ou seja, aquele direito que se referia ao estrangeiro que não era o cidadão lá do direito romano. Então, se referia a essa designação para tratar do direito internacional. Isso porque, naquela época, o próprio estudo do direito estava atrelado ao estudo das instituições romanas, tá? Então, por isso aqui o jus gentil, as relações entre cidades e estados, para isso que se referia o direito internacional. Depois, então, pensou-se num termo mais adequado, para que o jus gentil não era uma relação entre estados, e aí se pensou a utilização melhor para essa relação, para designar essa relação, é justamente internacional, entre nações. Então, os estados soberanos nacionais que têm relações entre si. Então, tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente continuar, pessoal, vou continuar aqui, depois eu faço um intervalozinho, tá? Tá tranquilo, né? Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, ok. Quando eu tiver que passar aqui, eu dou uma paradinha. Tá bem? Então, vamos lá, gente. Continuando. Toca. Jóia. Então, continuando aqui, pessoal. Tá? Então, vejam só, a gente falou um pouquinho sobre a criação do direito internacional, tá? Então, que tem lá uma raiz na própria ideia de Estado nacional soberano, falamos um pouquinho da terminologia do direito internacional, do objeto do direito internacional, essas relações entre os Estados, mas que hoje tem se modificado também para abarcar as questões atinentes aos direitos humanos também. E aí o Túlio me perguntou, acho que foi o Henrique, desculpa, me perguntou a questão das punições dos estados e como é essa juridicidade do direito internacional. E aí vocês podem verificar ali no nosso material também, no AVA, que eu trouxe 2 textos, um do Grandino Rosa dizendo o seguinte: como que a guerra desenvolveu o direito internacional? Vejam que a gente pode pensar até um contrassenso, né? Pensar assim que a guerra foi importante para o desenvolvimento de uma matéria que evita justamente a guerra. Aliás, a guerra teve vários componentes nesse sentido importantes para o desenvolvimento da indústria, etc. Mas aqui nós precisamos pontuar exatamente em que momento, por que que esse direito ele é cumprido. E aí vai ao encontro da pergunta do Henrique. Vejam só, por que eu cumpro um contrato nacional? Porque se eu não cumprir, o meu parceiro lá vai entrar com um processo judicial contra mim, o Estado vai... Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Eu vou fazer agora, pessoal, aquele intervalozinho que eu falei, e aí eu já retorno, tá? 1 minutinho só. 5 minutinhos eu já retorno. Só que eu tenho que dar uma paradinha aqui, rapidinho.
Então, como eu estava colocando, agora ficou muito alto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho. E me realocar aqui. Pronto. Então tá, assim fica melhor. Então, como eu estava colocando ali a respeito da juridicidade do direito internacional. Então, o que que faz, pessoal, com que os estados, e aí foi um pouquinho a pergunta do Henrique, o que faz com que os estados cumpram determinados acordos? Já que nós não temos, assim como existe no direito interno, um tribunal para decidir, um tribunal para obrigar. Então, por exemplo, se eu não cumpro um contrato, eu estava falando sobre isso, se eu não cumpro um contrato, o que vai acontecer? A outra pessoa vai entrar com uma ação na justiça. E aí, o que vai acontecer? Continuo não cumprindo. Bom, aí a justiça vai vir aqui, não existe castigos mais corporais, mas o que vai acontecer é que vai verificar o meu patrimônio e dizer, não, olha só, esse descumprimento causou um prejuízo a essa pessoa no valor de tanto, e vai ter que pagar esse valor, e se não pagar voluntariamente, nós vamos verificar os seus bens e vamos executar os seus bens para fazer esse pagamento. No âmbito do direito penal, se eu não cumpro uma regra de direito penal, não vai haver apenas uma consequência patrimonial, vai haver uma consequência que se relaciona à pena privativa de liberdade, por exemplo. Então, se eu cometer determinado delito, então vou sofrer uma consequência relacionada à privação de liberdade, ou uma pena de multa, ou etc. E no âmbito internacional, como que isso figuraria, já que a gente não tem um Estado soberano? Então, essa é uma das grandes discussões sobre o direito internacional, e muitas pessoas vão justamente negar essa juridicidade do direito internacional, dizer, isso não é direito. Por que não é direito? Porque não tem como obrigar o Estado a cumprir. Se o Estado não cumprir, como é que fica isso? A consequência não é a mesma, e de fato não é a mesma do âmbito interno. Se o Estado descumpre uma obrigação internacional, a consequência para esse Estado vai ser diferente. Não é que. Por isso que eu digo, olha, dizer que não tem juridicidade é desconhecer as peculiaridades do direito internacional. Por quê? Porque ele tem relação, tem uma consequência, mas uma consequência distinta. Por exemplo, se o Brasil descumpre uma norma de proteção dos direitos humanos, como a gente vai estudar lá adiante, o Brasil vai ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí, qual é a consequência disso? Nós vamos estudar. Mas isso vai ter uma repercussão bastante negativa para o país. Até mesmo o apontamento dentro de um relatório, que mesmo que não tenha uma consequência prática direta, mas estar num relatório de violação pode trazer graves consequências. Não cumprir um acordo comercial, como disse o Henrique. Bom, não vai ter nenhuma repercussão? Não. Por quê? Porque pode ter. Qual é o próximo país que vai fazer um acordo com aquele Estado soberano? Opa, aquele Estado não cumpre com as relações, com seus acordos. Aquele Estado não cumpre com as suas obrigações. Então, a gente não pode pensar que não existe uma consequência dessa ausência de soberania nessa relação. Existe sim. E cada vez mais os estados buscam estabelecer fóruns alternativos de solução de controvérsias, que não aquelas soluções de controvérsias clássicas. Quando os estados, ali quando eu falei do surgimento do direito internacional, que era um direito escrito lá pelo Hugo Grossos, direito à guerra, direito da guerra e direito à paz. O que eles precisavam normatizar? O mínimo de regras quanto ao estabelecimento de paz, quanto ao estabelecimento de motivos justos para a guerra, de tratamento justo na guerra, porque também a guerra precisava ter algumas regras a serem cumpridas. Então, essa era uma forma. Então, a guerra ainda se mostrava uma forma bem clássica de solução de controvérsias. Após a Segunda Guerra Mundial, nós ficamos, se a gente for à guerra, vai dizimar a população, vai acabar com os estados.
Então, os estados pensaram assim, não, nós precisamos solucionar os nossos conflitos de outras formas. Então, nós vamos criar vários organismos internacionais para solucionar conflitos, a gente vai ver lá a responsabilidade do Estado e formas de solução de conflitos alternativos que não seja justamente o conflito armado. Tanto é que nós vamos proibir o conflito armado. Claro que se imaginou que com isso fossem acabar as guerras, né, pessoal? Isso, infelizmente, não é uma realidade. Mas aí, desde lá do princípio da nossa disciplina, os autores se perguntavam por que os países cumprem as suas obrigações internacionais. Por que eles continuam cumprindo obrigações internacionais a par de não existir uma soberania no direito internacional? E aí aqui nós temos os fundamentos do direito internacional público propriamente dito. Então, alguns autores vão dizer, eles cumprem porque eles querem, e aí a gente dá o nome dessas justificativas de doutrinas voluntaristas, ou eles cumprem porque são regras jurídicas que devem ser cumpridas em razão de serem regras superiores, como dizia o Kelsen, já vocês devem ter ouvido falar do Kelsen lá na teoria pura do direito. Mas hoje o que prevalece, pessoal, é essa doutrina mista aqui, tá? Então, essas doutrinas mistas, objetivas temperadas, desenvolvidas por um autor chamado Anzilotti, e ele vai dizer assim, não, porque existe um princípio básico, que é um princípio de todas as relações entre pessoas públicas ou pessoas privadas, elas se dão a partir de um princípio básico chave, que é o princípio pacta sunt servanda, ou seja, o que a gente combinou está combinado. Isso a gente aprende desde pequeno, olha. A gente vai fazer alguns combinados e esses combinados têm que ser cumpridos. Se a gente não conseguir, se a gente descumpre o que a gente combinou, se a nossa palavra, né, se a nossa palavra não vale nada, então a gente não consegue nem se relacionar nesse sentido. Então, esse é um princípio básico que é identificado hoje também no direito internacional, dizendo o seguinte, olha, os estados que manifestarem no sentido de que vão cumprir uma obrigação, eles não podem depois não cumprir, porque isso viola o próprio fundamento das relações jurídicas. Eu não posso, isso das relações de forma geral, né, gente? Se eu combino uma coisa contigo, depois daqui a pouco eu não combino, tu já não sabe mais como se relacionar comigo. Quando que eu vou cumprir, quando eu não vou cumprir. Então, em razão disso, os autores apontam hoje que o fundamento do direito internacional está nessas doutrinas com base nesse princípio, que é o princípio de que os tratos devem ser cumpridos, os pactos devem ser cumpridos. E aí isso vai aparecer, logo que a gente vai estudar, como um princípio-chave também dos tratados. Por exemplo, se eu faço um tratado internacional, um Estado faz um tratado internacional, ele deve cumprir esse tratado internacional. Ele não pode se obrigar e depois descumprir um tratado. Lembrando que o tratado ele é mais sério que o que eu acabei de falar, enfim, de uma exposição de vontade, porque ele está escrito, o tratado passou por um procedimento formalizado de assinatura, de ratificação, etc., até que entre em vigor. Então, se o Estado não cumpre, como colocou o Henrique, qual é a consequência disso? Isso há uma violação de uma regra de direito internacional. E aí isso vai ter consequências que a gente vai estudar lá no âmbito próprio. Mas já há uma ideia aqui de que isso é obrigatório. Embora, como eu coloquei, muitos autores vão, de certa forma, desmerecer esse dizer assim, não, mas não é a mesma coisa. Tu não pode botar o Estado na cadeia, não tem a mesma consequência jurídica que teria no âmbito interno e, portanto, não é direito internacional. E aí aqui, ó, pessoal, no nosso material, nós temos um pouquinho, ó, alguns textos sobre isso, ó. Então, esse texto internacional aqui, do direito internacional, a importância do direito internacional, um texto de 4 páginas, tá?
aqui 5 páginas para ser mais exato, 341 a 346. Ele foi escrito em 1977, tá? Ele está aqui e está aqui também o link para vocês consultar. E aí ele vai justamente refletir sobre qual a importância desse direito e por que que os estados assumem compromissos internacionais nesse sentido. Ah, é verdade, né, Henrique? É verdade. Então, o Henrique coloca aqui, mas os Estados Unidos descumpre alguns acordos e mesmo assim consegue se relacionar com outros países, não é? Esse é uma das questões hoje são colocadas justamente como crítica ao direito internacional, porque a influência da geopolítica poderia, de alguma forma, mitigar a obrigação dos estados de cumprirem determinados textos, determinados tratados. Mas, embora isso, Henrique, seja cada vez mais pontual, tá? Então, veja só, que ali quando os Estados Unidos saiu, por exemplo, do Acordo de Paris sobre o clima, embora o então presidente Trump tenha dito, agora não cumpro mais, ele ainda estava vinculado no prazo de 6 meses. Se ele descumprisse, ele poderia sofrer determinada consequência internacional. Na OMC, os Estados Unidos deu subsídio no caso de algodão e foi condenado em razão disso. Ou seja, ele sofreu algumas retaliações. Agora, há uma influência geopolítica muito grande, que não pode ser desconsiderada. O peso de determinados países quanto ao poder econômico, poder bélico, ainda é algo que leva a ser questionada tal igualdade no âmbito internacional. Por exemplo, como que determinados países se auto-intitulam, por exemplo, defensores de direitos humanos, como os Estados Unidos, para libertar pessoas lá no Afeganistão, na Síria, etc., e não são nem parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma questão para ser colocada. Então, eles não fizeram parte da Corte. E aí eles não podem assumir ali um compromisso especificamente em relação à possibilidade do caso ser levado, eles serem julgados. Então, eles acham que não precisam cumprir, porque eles já cumprem por si só. Eles seriam os maiores cumpridores dos direitos humanos. Então, isso são todas questões relativas. Então, mas é um ponto importante que é um temperamento justamente a essa característica do direito internacional. Então, sugiro ali depois tu leres esse aqui agora esqueci o nome dele, o Grandino Rodas, que ele fala justamente sobre a função das guerras e fala um pouquinho aqui sobre o direito internacional público. Mas é uma questão interessante. A grande crítica ao direito internacional é essa: como fazer com que esses países, que são grandes potências, também sejam inseridos no contexto de serem apontados como violadores de obrigações internacionais. E aí, cada vez mais se pretende avançar nesse tema para conseguir, de alguma forma, um tratamento mais igualitário nessa seara. Tá? E aí, por conta disso, a gente pode dizer que tem como tendência o direito internacional cada vez mais a criação de organizações internacionais, de instâncias de solução de conflitos fora do Estado, ou seja, a OMC, outras tribunais internacionais, Corte Internacional de Justiça. Por exemplo, os Estados Unidos foi condenado no caso da Revolução de Nicarágua, em razão... E aí tem aquele filme do Tom Cruise, Made in America, não sei se vocês já viram, em que há o retrato claro da influência da CIA na Revolução, nos conflitos da Guerra Civil na Nicarágua. Os Estados Unidos foi condenado na Corte Internacional de Justiça em razão desse caso. Então, mas ele não cumpriu. Sim, mas ainda assim foi apontado como uma interferência indevida. Então, claro que são coisas, né, se a gente for pensar, Henrique, que precisam
efetivamente serem, não sei se seria a palavra melhoradas, mas melhor refletidas no âmbito do direito internacional público, mas a partir do estabelecimento de determinados pressupostos, como, por exemplo, olha, isso aqui nós vamos considerar que deve ser cumprido por todos os países, inclusive pelas potências como Estados Unidos e Rússia. E, ao mesmo tempo, agora nas Olimpíadas, né, estava falando de Rússia, vocês viram que como obrigar a Rússia a não usar doping? Aí, opa, mas os outros atletas que não usaram? Isso, como lidar com essa questão? Aí eles dizem assim, olha, não pode usar a bandeira da Rússia. Foi uma tentativa de punição mais branda em razão de um evento olímpico que congrega artistas, não, esportistas de todo mundo. É uma organização privada, nem é uma organização estatal, embora as pessoas levantem lá a representação do Brasil, isso não se relaciona com o Estado brasileiro propriamente dito, tá, gente? É uma organização privada que puniu, então, ali o país de não poder levantar, daqueles atletas não poderem levantar aquela bandeira, já que havia uma reiteração no descumprimento de regras próprias desse comitê. Eles não podem nem usar o hino. Nem o hino, né? Então... E o Brasil, como que fica com como que estabelece o Brasil as suas relações internacionais? Então, vejam que o Brasil já nasce, é difícil falar, né, gente, enquanto nação, do estabelecimento de relações internacionais, já que a própria independência do Brasil foi construída com uma outra nação, a Inglaterra, no período, e a desvinculação com Portugal. Então, ali nasce o Estado soberano brasileiro e as suas relações internacionais vão se estabelecer a partir desse Estado soberano. Não que antes não houvesse pessoas ou que o país não existisse de fato no mundo, né? Até a gente diz, quando que começou o Brasil? 1500? Não, né? Na verdade, nós temos habitantes nesse território mesmo muito antes da chegada dos portugueses. Mas foi a partir da vinda dos portugueses que se estabeleceu uma relação de dependência entre Brasil e Portugal, e depois se rompeu essa relação com a independência do Brasil como um reconhecimento de nação soberana. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como Estado independente de Portugal. E aí, nós temos, a partir de então, o advento das constituições como marco legal de obrigações estatais, tanto relacionadas ao estabelecimento de relações públicas, quanto relacionadas ao estabelecimento de reconhecimento de direitos individuais. No caso das relações internacionais, o artigo 4º da Constituição vai justamente estabelecer os princípios, e aí eu acho interessante colocar isso, para que a gente possa situar justamente dentro do que nós vimos até agora e para o que nós vamos ver para o futuro, a forma como foi estabelecida o direito internacional no âmbito da projeção de como o Brasil deseja se comportar em relação a esses temas. Então, vejam que os princípios que são estabelecidos são de independência nacional, ou seja, de não intervenção, né? O 4 e o 1 são princípios relacionados, prevalência dos direitos humanos, que vai ao encontro do que a gente viu pós-Segunda Guerra Mundial, autodeterminação dos povos, que é um princípio super interessante, porque esse princípio é justamente a justificativa para a criação de novos estados nacionais, e, por outro lado, também ele tem alguns temperamentos em relação aos povos indígenas, então é algo que atualmente tem algumas discussões, mas é um princípio interessante que consta na Constituição. A igualdade entre os estados, que vai de encontro aí, né, não ao encontro, mas de encontro ao que o Henrique colocou. Nós vamos entender que existe uma igualdade, mas, como é que aquele estado é mais poderoso que o outro?
Então, é um princípio do direito internacional, mas que a gente vê na geopolítica alguns temperamentos. A defesa da paz, então a paz como valor a ser conquistado, a ser mantido, a solução pacífica dos conflitos, que nós vamos estudar, ou seja, não buscar a guerra, tá? Então, a defesa da paz e a solução pacífica estão atrelados, repúdio ao terrorismo e racismo. Então, vejam que são também dois termos próprios aí do século XX e XXI, no sentido do terrorismo, não o racismo próprio, enquanto combate desde o século XIX, embora o racismo tenha uma construção de identidade justamente com a identidade brasileira. Então, há um comportamento do Brasil de assim, olha, nós não queremos mais esse tipo de comportamento interno e também internacionalmente vai ser combatido. E depois aqui o progresso, que consta lá também na bandeira brasileira, que uma referência bem positivista, né? E a concessão de asilo político que nós vamos estudar. Vejam que interessante que não há aqui referência às migrações e também aos refugiados. Então, a ideia de asilo político aglobaria essas questões atuais relativamente ao tema da migração, que é um tema que a gente vai verificar, vocês veem diariamente no noticiário, um tema que tem chamado muita atenção dos países e do mundo inteiro sobre essa crise de migrações, embora as populações tenham migrado constantemente ao longo dos anos, como diz Bauman. E por fim, gente, né, um questionamento, afinal, o que é o direito internacional público? Tá? Então, como trabalhar essa questão de não ter um poder coercitivo, mas, ao mesmo tempo, trabalhar a questão da juridicidade do direito internacional, como compatibilizar isso que o Henrique colocou, que é justamente o ponto-chave da aula de hoje. Afinal de contas, é direito ou não é direito? Isso que nós vamos estudar. É jurídico ou não é jurídico? Ou são apenas relações políticas que os estados estabelecem? O que há de jurídico nisso? Tá? E aí é um ponto importante, por quê, gente? Porque vai fazer toda a diferença. Se a gente entender que há uma obrigação jurídica, não é algo que os estados possam eventualmente ultrapassar, enfim, a nossa relação política pode se dar de forma mais escorregadia. Já uma obrigação jurídica, vocês sabem muito bem, ela precisa ser cumprida e não pode ser deixada de lado para os estados. E aí tem ali o texto da Guerra, o Direito Internacional. Então, fiz alguns questionamentos também aqui para vocês. Então, que é o texto do Grandino Rodas. E qual o papel do direito internacional hoje? Como conciliar, e aí foi a pergunta talvez ali do nosso chat, como conciliar o princípio da igualdade com a assimetria de poder decorrente da geopolítica mundial? Então, como conciliar isso? Essa é a grande questão, né? Algum comentário, gente? Como a gente pode conciliar essas questões? Não sei. Esse é o grande desafio, pessoal, do jeito internacional. Vocês devem ter visto, para trazer um assunto bem atual, a questão atinente à responsabilidade pela pandemia, pelo coronavírus, se a China teria responsabilidade, se não teria, a gente vai estudar aqui, ó. Eu botei aqui, responsabilidade internacional, e tem um texto até aqui, se vocês quiserem ir adiante, eu botei no fórum, é possível responsabilizar a China pelos efeitos da Covid, e aqui um texto do Mazzoli, do Valério Mazzoli, que é um excelente doutrinador sobre esse tema. Então, tudo isso reflete no tema geral, né, gente, que é justamente a própria essência do direito internacional.
nós estabelecermos obrigações que sejam jurídicas e exequíveis. Aí o Henrique pergunta, e a preservação da Amazônia? Muito boa pergunta. Afinal, é uma questão interna. Vejam que aqui é um assunto super interessante, Henrique, porque justamente conjuga o quê? Uma questão que até um tempo atrás, bom, direito ambiental até tempo atrás não era objeto de preocupação da humanidade, que se servia da natureza de forma infinita. E aí a humanidade começa a se preocupar opa, já não é uma questão só interna, porque não adianta eu cuidar das minhas florestas e o meu vizinho não cuidar e produzir um dano ambiental, já que para o direito ambiental não existem fronteiras nacionais. Mas isso ainda é um assunto a ser tratado no âmbito interno, de soberania, ou isso é um assunto que deve ser tratado no âmbito internacional? Por exemplo, os direitos humanos, até um tempo atrás, nós concebíamos os direitos humanos como algo interno, ou seja, cada país tinha uma autonomia de tratar os seus cidadãos da forma como lhe convinha, ou seja, olha, eu posso estabelecer qualquer tipo de pena, eu posso, não é preciso ter o devido processo legal, se eu achar que não tem que ter liberdade de expressão, acho que não tem que ter, enfim. Aí os estados sentaram e disseram assim, não é bem assim. Nós vamos estabelecer direitos humanos universais, independentemente de onde a pessoa esteja, independentemente de qual fronteira nacional, esse direito é um direito que é inerente ao ser humano. A gente poderia pensar, por exemplo, nessa obrigação como algo inerente também à sociedade internacional. Veja, em vez de a gente pensar individualmente as pessoas, mas pensar um direito titularizado pela sociedade universal, um direito coletivo, independentemente da soberania, são tudo temas novos. Eu não tenho resposta, eu não tenho uma resposta pronta para isso, né, gente? Eu estou aqui refletindo com vocês, construindo conhecimento juntos. Isso, a lei do filho único na China, né? Não feriu os direitos humanos? As pessoas entendiam que sim, que hoje se afirma desde a Convenção de Pequim que existem os chamados direitos reprodutivos, sexuais e reprodutivos. Nessa seara dos direitos sexuais e reprodutivos, que foi afirmado em algumas convenções internacionais, também algo mais novo, porque não se entendia como as pessoas tinham direitos sexuais e reprodutivos, né? O Estado poderia ter o controle da reprodução, ou isso fere direitos individuais. E aí a questão da lei do filho único, a questão agora esqueci o nome, o termo, aquilo que se fazia, a esterilização em massa das pessoas. Então, por exemplo, o controle de população se dava na esterilização da população pobre. Hoje a gente discute muito, pessoal, eu sou parte de um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho de mulheres dentro da Defensoria Pública, e a gente tem trabalhado muito, tem uma colega que está trabalhando com isso no Rio de Janeiro, que é o acesso a métodos anticonceptivos para a população de baixa renda. E então, qual é o limite do livre acesso? E, por outro lado, também não significar com isso uma intervenção do Estado na opção reprodutiva das pessoas. Então, assegurar a essas pessoas também o acesso a métodos mais permanentes de contracepção e, por outro lado, isso não significar que o Estado deva assumir esse controle populacional, como no passado isso foi aceito. Então, hoje, como o Henrique colocou aqui, não é aceito. Opa, os estados viram, não, as pessoas têm direitos sexuais e reprodutivos dos quais os estados não podem interferir. E aí a China até já abandonou essa lei do filho único como controle de população. Até porque isso levava ao sofrimento e homicídio de muitas crianças. Algum outro comentário, pessoal?
professora? Oi. Eu fiquei pensando nessa questão da assimetria, né, da igualdade, e pensei no caso da OMS, da Organização Mundial da Saúde, aí no período da pandemia, quando os Estados Unidos se retira, né, eu não sei se eles chegaram a efetivar, de fato, no governo Trump, a saída da OMS, né. Eu acho que, eu não sei se os estados não percebem que optar por não participar ou não cumprir as normas ou não participar desses organismos não acaba sendo um tiro no pé. Do ponto de vista geopolítico, o isolamento eu acho muito mais complicado, por mais que o Estado tenha um poder econômico e bélico, porque a China passou a tomar conta da OMS, né? Então, eu acho que eu não sei se é possível no mundo de hoje, com essa interdependência né, esses encurtamentos que a globalização permitiu, se vale a pena não cumprir os tratados e se isolar. Eu sou um Estado soberano, não, né, porque na realidade a interdependência é tão grande que eu acho que acaba sendo um tiro no pé. Eu acho que a saída é um pouco por aí nessa questão, né? Eu acho que é muito melhor para o Estado participar dessas questões e respeitar os tratados. Vejo dessa forma mesmo como uma estratégia geopolítica, inclusive, né? Super interessante a tua colocação, e tanto é que depois mudou o governo lá para dizer assim, não, nós não estamos mais, nós não temos mais essa política internacional, nós queremos voltar aos tratados, nós queremos fazer parte, embora com ressalvas. Isso não significou, tá? Ao contrário do que muita gente diz, o Biden vai significar uma mudança completa da política dos Estados Unidos internacional. Não é verdade, tá? Eles têm uma política internacional bem, por exemplo, se dizia, o Biden vai retirar todas as tropas de uma vez que estão fora dos Estados Unidos. Não é assim. Também não vai tratar os migrantes na forma como a OIM, que é a Organização Internacional de Migração, tem preconizado, a Acnur. Então, não significa, uma mudança geral, mas já é uma mudança, digamos assim, já é algo bem significativo frente ao que era anteriormente, né? A saída do Tratado de Paris. Agora o Biden já sinalizou também o retorno, que é a questão do clima que o Henrique coloca aqui. Então, tudo isso vai determinar muito o posicionamento que os países têm no mundo quanto às relações internacionais. Isso também, como tu colocaste, influencia também nas questões comerciais, porque se um país ele tem um Estado como inimigo, vamos supor, como, por exemplo, o Irã e os Estados Unidos, fica muito difícil estabelecer relações econômicas entre esses países e as empresas acabam prejudicadas. Por outro lado, os Estados Unidos tapam os olhos quanto ao que ocorre na Arábia Saudita, que eles dizem, violação de direitos humanos, eu não compactuo com esse tipo de violação, mas ao mesmo tempo ele tem relações importantes com a Arábia Saudita. Teve aquele episódio do navio no Irã, que ele resolveu fazer um embargo dos navios iranianos, e ao mesmo tempo por violação de direitos humanos, e ao mesmo tempo a Arábia Saudita com denúncias piores ou da mesma monta, e os Estados Unidos não se levantou contra. Por outro lado, as questões atinentes a Cuba, até hoje, são questões que têm atraído, e aí a geopolítica é algo bem importante, porque as relações com Cuba foram todas dominadas pelo poder econômico dos Estados Unidos em relação a esse aspecto. E vejam que interessante, pessoal, que enquanto o mundo tinha Guerra Fria, havia uma disputa de poder muito grande e sucessivas violações de direitos humanos por esses... Ainda acontece, né? Uma disputa entre os países, mas mais acirrada. Então, a Guerra da Coreia, Vietnã, Camboja, tudo isso é reflexo da disputa geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí é interessante quando a gente vai estudar lá os refugiados,
e aí a gente vai verificar que são as pessoas que saem dos conflitos e, portanto, em razão dos conflitos de perseguição, etc., se imaginava que isso não ia existir mais no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando foi criada a convenção, quando foi criado o Acnur, que é a Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, não, vai diminuir, agora os países não vão mais fazer guerra. E a realidade demonstrou que ainda a guerra é algo, e também a guerra é algo rentoso, de renda para os estados. Então, tem muitos estados em que tem na indústria bélica uma fonte de renda muito alta. Então, tudo isso são questões super atuais. E essa questão também a gente fica pensando como há essa assimetria nas relações e como há essa impunidade dos estados, digamos assim, no não cumprimento das normas e tudo mais. Mas, por outro lado, também fica a sensação de que o que adianta, mas também sem esses organismos internacionais e sem os tratados, seria muito pior, né? É que eu quis trazer isso, a gente pode pensar até que tem, mas o que eu quero mostrar ao longo das aulas, pessoal, é que não é bem assim, existem várias punições. O Brasil, por exemplo, foi punido agora recentemente, o caso de Santo Antônio, lá na Bahia, dos fogos de artifício, o Brasil foi punido por escravidão, tá? A escravidão atual, né? Escravidão em fazendas, tá? Algo que ainda existe no Brasil. Então, isso faz com que o Brasil seja obrigado a modificar regras que não eram até então admitidas. Então, por exemplo, quando a gente pensa a Lei Maria da Penha, tá? Que a gente vai estudar ela. A gente pensa, o Brasil reconheceu a Lei Maria da Penha, mas isso foi em razão de um caso levado a um fórum internacional. Então, vejam que as modificações internas também ocorrem de fora para dentro. Muitas delas são importantes nesse sentido. Então, por exemplo, teve um caso, a gente vai estudar lá na Corte Internacional de Justiça, a França fazia explosão de bomba atômica no Pacífico, lá perto dos países lá de onde ela tinha colônia, Tahiti, etc. Aí ela disse no mundo que que ela não fazia isso, aí provaram que ela fazia, e ela foi condenada. Ou seja, aquilo fez com que ela encerrasse aquela atuação. Então, de alguma forma, pessoal, existem algumas implicações. A OMC, que o Henrico trouxe várias implicações para os estados. Diz assim, eu não aceito, por exemplo, como os Estados Unidos faziam, eu não aceito um país que dê subsídios à agricultura, por exemplo, né? Então, ele vai lá dizer que isso viola a livre concorrência. O comércio tem que ser livre concorrente. Aí vai alguém e aponta, olha aqui, tu está dando subsídios. Então, isso tem um efeito, primeiro, claro, constrangedor para o próprio país, que vai sair no sentido de dizer assim, olha, eu não faço isso, e também ali depois é previsto mecanismos de retaliação. Claro que as retaliações aí que tá, né, gente? Não são tão efetivas porque estão lidando com uma grande potência, mas a ideia, pelo menos, não é bem assim. Tu diz que não faz, mas olha aqui, aqui foi apontado que tu fizeste, assim. Então, existe, ainda que de forma diferente, eu diria diferente, alguma consequência jurídica para esses casos. A gente não pode dizer que não tem nenhuma consequência. Como a Paula disse, hoje eles estão muito interligados, não dá para pensar um país isolado, nenhum país mais é isolado, né? Então, não tem como hoje, o comércio está totalmente interligado, já teve desde as navegações, ele já teve interligado e nunca mais voltou a ser diferente, mas cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais, né, gente? Então, com esses questionamentos, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, quiser fazer mais algum comentário, pessoal, a Coreia do Norte participa de algum acordo. Então, tem Henrique, tem um documentário, Dinastia Moon, né? Acho que é no Netflix. Tem um comentário sobre a Coreia do Norte tão interessante sobre essas questões. Ela não participa de nenhum acordo que eu saiba, enfim, mas também
ela não aquilo que a Paula disse, ela também não, ela só aponta as armas, né? Também não é doida de ali avançar o sinal nesse sentido, né? Então, mas é interessante para estudar um pouquinho a criação da Coreia do Norte, pessoal. Se deu simplesmente porque os Estados Unidos e a União Soviética decidiram dividir as Coreias e o Stalin decidiu colocar um general lá, que é o avô do atual hoje, Kim Moon-jung, agora esqueci o nome. E aí o cara, enfim, começou e o Stalin logo depois morreu. Então, e ele se autodenominou o protetor da nação. E é tão interessante depois estudar um pouquinho sobre essa história da Coreia do Norte e como a relação deles com a Coreia do Sul é bem interessante. Mas o que eu saiba não, tá, Henrique? Mas a gente depois pode estudar ali, buscar essa informação. A Célia me pergunta também, aquelas perguntas devem ser respondidas? Devem ser respondidas? Então, Célia, aqui, pessoal, tá? Eu tenho todas as aulas eu coloco um fórum, tá? O fórum não é tarefa, então ele não vale nota. Ele é extra para se vocês quiserem responder, eu vou verificar, tá? As respostas de vocês para a gente iniciar uma discussão nesse sentido. Não é nada assim no sentido, ai, que horror. Então não é nada assim, obrigatório, tem que responder, senão eu vou perder nota. Não. Mas são reflexões para vocês pensarem. Então, o objetivo do fórum é ter uma maior interação realmente. Olha, um pode colocar, um pode verificar a resposta do outro, porque a gente possa fazer essa aula mais dialogada. Mas, olha, não deu para fazer, não deu para fazer, tá bem? Não é obrigatório nesse sentido. A tarefa, sim, a tarefa vale nota, tá? A tarefa vale nota. Aí depois tem que fazer. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então é isso, pessoal. Então, até semana que vem. Tá, Henrique? Tudo bem. Então, nos vemos na próxima aula, pessoal. Até semana que vem, 8 horas. Na terça-feira. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Dani. Obrigada, Ótima aula. professora. Boa Obrigado, semana. professora. Abraço. Tchau, tchau.